Vamos de entrevista importante no Bastidores CNN. A gente recebe o presidente do INSS, Gilberto Waller, nos nossos estúdios em São Paulo, para falar da análise do que o Instituto faz em mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados viabilizados pelo Banco Master. Presidente, obrigado pela presença. Eu sei que a agenda do senhor é muito atribulada, ainda mais diante daquelas questões dos pagamentos e ressarcimentos com as fraudes do INSS. Presidente, a gente já tem uma data de quando devem acabar esses ressarcimentos? É possível que o INSS tome alguma medida para postergar esses pagamentos? Boa tarde, Uribe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, telespectadores da CNN. Um prazer enorme estar aqui. O que ocorre? Estava previsto para a gente terminar 14 de fevereiro. 14 de fevereiro seria o último dia para que os nossos aposentados pensionistas pudessem requerer aquela devolução. Tendo em vista que tivemos problemas de sistema na semana passada, que teremos uma paralisação dos sistemas da Dataprev agora, dia 28, 29 e 30, para não prejudicar ninguém, vamos prorrogar esse prazo até 20 de março. Ou seja, nossos aposentados e pensionistas poderão ainda fazer o requerimento até 20 de março. Opa, informação importante, então, até 20 de março, então, o pagamento desses ressarcimentos. Presidente, o senhor já tem mais ou menos um cálculo de quanto falta pagar ainda para as pessoas que acabaram tendo os descontos indevidos? Bom, no último levantamento que fizemos na semana passada, na sexta-feira, 6 milhões e 200 mil pessoas abriram um processo para reclamar desses descontos indevidos. Até então, 4 milhões e 200 já fizeram adesão ao acordo e já fizemos o pagamento de 2,8 bilhões de reais. Pessoas que atingimos já com pagamento integral e corrigido superior àquele estimado quando do lançamento da operação sem desconto, que era 4,100 milhões. O que a gente tem desses 6,2 para 4,2, alguns ainda estão em trâmite e 800 mil pessoas estão aptas a fazer a adesão a esse acordo. Eles simplesmente precisam ir a uma agência dos Correios ou aplicativo Meu INSS, fazer a adesão em 3 dias. Esse dinheiro estará na sua conta, corrigido e sem qualquer deságio. Importante informação, então. Informação aqui, prestação de serviços para os nossos telespectadores. Prazo estendido para que você recupere os recursos depois daqueles débitos indevidos do INSS. Eu vou convidar o Matheus Teixeira, nosso analista de política, para participar da entrevista. Tudo bem, diretor? Obrigado pela disponibilidade de vir até nós para dar essa entrevista. E eu queria ver se o senhor poderia nos contar um pouco como andam as apurações internas no INSS em relação a esse escândalo, a farra dos descontos indevidos. Tem PADs, processos administrativos internos contra servidores? Tem a perspectiva de alguém ser exonerado? O INSS tem colaborado com a Polícia Federal, com a Procuradoria-Geral da República, com a Controladoria-Geral, que é do Executivo. Como andam as apurações? Há uma apuração interna do INSS? Pode gerar exoneração de alguns envolvidos? E como tem sido a cooperação com os órgãos de controle, por favor, diretor? Perfeito. Matheus, na verdade, desde que chego lá em 30 de abril, a parceria com a Controladoria-Geral da União e com órgãos de controle é o máximo. Temos reuniões com a Controladoria-Geral da União quase semanal, tratando sobre desconto associativo e outras situações como empréstimos consignados, contrato com empresas de segurança, empresa de central telefônica do 135, entre outras. Ou seja, estamos colaborando ao máximo. Ao mesmo tempo, estamos encaminhando sempre aquilo que já foi descontado, aquilo que já foi pago, para que os órgãos de controle e para também a Advocacia Geral da União possam executar suas tarefas. Graças a essa parceria, já conseguimos, primeiramente, bloquear 2,8 bilhões de reais das pessoas que se valeram do valor, ou seja, daquelas empresas que eram fantasmas ou daquelas empresas que pagaram propina. Depois, mais 3,5 bilhões de algumas empresas que também fraudaram nessa questão do desconto associativo. E agora, a gente pediu à AGU, que já ingressou com a ação, que já conseguiu cautelar, para bloquear bens das associações que nós já fizemos o pagamento. Ou seja, a ideia é que o valor ressarcido, adiantado aos nossos aposentados e pensionistas, saiam de quem realmente se prevaleceu desse crime. Essa foi a determinação do presidente Lula, que a gente está seguindo rigorosamente.
Quanto às apurações, nós estamos, na verdade, encaminhando todas elas para a Controladoria Geral da União, porque ela, como faz parte da operação sem desconto, ela tem acesso mais fácil, facilitado das provas obtidas no Poder Judiciário e na Polícia Federal. O INSS vem complementar. O que a gente tem feito? Afastado aqueles servidores. Hoje mesmo foi publicada uma portaria mantendo o afastamento daqueles 12 servidores que estão efetivamente vinculados a essa operação sem desconto. Presidente, falar um pouquinho do Banco Master. Houve ali o cancelamento dos contratos de crédito consignado depois das suspeitas de fraude. E o senhor esteve reunido com o liquidante do Banco Master para tratar dessa questão. Conta para a gente qual é a expectativa, esses contratos podem ser reabilitados ou haverá um cancelamento total deles? É um livro importante para a gente poder narrar a sequência de atos que ocorreu com o Banco Master. Em agosto do ano passado, vencia o contrato, o acordo de cooperação técnica com o Banco Master, para que ele pudesse fazer empréstimos consignados na nossa folha para aposentados pensionistas e também para beneficiários do BPC, do benefício de prestação continuada. A gente, pela quantidade de reclamações que tinha, a gente entendia que não era factível essa prorrogação, porque a gente está fazendo um pente fino e a opinião do nosso segurado tem que valer nessa situação, se vale ou não a gente manter esse acordo. Havia várias denúncias sobre vários tipos de fraude que os nossos segurados nos relatavam. E a gente suspendeu, falou, não podemos prorrogar. Desde setembro, o Master, muito antes da liquidação, não podia mais operacionalizar novos créditos consignados dentro do INSS. Em outubro, o Banco Master nos procura para poder fazer um acordo, um termo de compromisso para poder voltar a operacionalizar essa situação, os consignados. E a gente vai analisar. E a gente percebe que muitos contratos, acima de 250 mil contratos, o Banco Master não tinha enviado ao INSS para comprovar aquela relação, aquele contrato. Pela nossa instrução normativa, 7 dias após você fazer um empréstimo, ele tem que encaminhar a íntegra do contrato para que INSS, Dataprev, o próprio cidadão possa saber as condições de contratação. O Banco Master se compromete a encaminhar essa documentação, ela encaminha em massa. E quando a gente vai analisar isso, em outubro do ano passado, antes da liquidação, a gente é surpreendido, porque o que é juntado como contrato não traz as informações mínimas para assegurar que aquele contrato existia ou que aquele contrato era válido. Não tinha taxa de juro, custo efetivo, quantidade de parcelas e, pior, não tinha comprovação da assinatura do nosso segurado, do nosso aposentado e pensionista. Era uma sopinha de letras e números, como se fosse uma assinatura eletrônica, sem a comprovação de onde a gente podia verificar que aquela assinatura era verídica. Com isso, a gente não assina o termo de compromisso, a gente fala que não tem condições de assinar e notifica o Banco Master por 2 vezes para que entregue a documentação comprobatória sob pena dele não receber e ser rescindido esse contrato. Logo depois do segundo ofício, em novembro, o Banco Master é liquidado. A gente aguarda para que o liquidante possa se inteirar dos fatos e chamamos o liquidante semana passada para uma reunião, para informá-los. Temos 250 mil contratos com indícios de irregularidade, que o Banco Master terá 15 dias para juntar a comprovação da autenticidade àquela documentação. Desde novembro, nós bloqueamos qualquer tipo de repasse ao Banco Master, ao liquidante ou qualquer credor. Vários credores bateram a porta do INSS dizendo que aquele crédito é dele. E a gente não reconhece isso, porque a gente não sabe nem se esse crédito é do Banco Master. Nós bloqueamos esse dinheiro para poder assegurar para o nosso aposentado e pensionista a regularidade da situação. E conversamos com o liquidante, que teve uma maior aceitação, uma maior boa vontade de que, se não juntasse essa documentação comprobatória em 15 dias, rescindiríamos o consignado e esse valor bloqueado de novembro até então, que foi descontado dos nossos segurados, retornassem à mão dos aposentados e pensionistas. Estamos nessa fase.
Cerca de 2 bilhões. Esse prazo de 15 dias acaba quando, presidente? Na verdade, ele começa hoje, porque a reunião foi na última sexta-feira, hoje é o primeiro dia útil. Nós temos 15 dias para que o Banco Master possa juntar a documentação comprovando que aquela relação de empréstimo era válida e atendia os termos da nossa instrução normativa 138. Se não o fizer, não temos comprovação de que aquele contrato é válido, tem que ser rescindido e o valor bloqueado a partir de novembro, ele efetivamente retorna aos nossos aposentados e pensionistas. Quanto ao valor descontado, a nossa ideia é encaminhar para os órgãos de controle adequados para que possa atuar em nome de aposentados e pensionistas. Há também dúvidas sobre a transparência da Crefisa nesse processo ou não? São coisas diferentes? A Crefisa é diferente. A Crefisa, na verdade, nós temos um contrato, ele foi o maior vencedor do contrato para poder fazer o pagamento para nossos aposentados e pensionistas. E para fazer o pagamento para nossos aposentados e pensionistas, ele precisava atender determinadas condições, como ter caixa automático, gente para fazer atendimento, valor em espécie, porque o nosso aposentado e pensionista tem um jeito diferente de ser atendido. Ele gosta de ir lá sacar o seu dinheiro em espécie, ele gosta de ser atendido pessoalmente. E o que a gente verificou com o tempo? Que não tinha essa forma de tratamento. Ele chegava, enfrentava filas, ele não tinha banco automático, ele não tinha caixas suficientes para atendê-la, ele enfrentava a fila no sol e na chuva, um tratamento que eu diria desumano. E pior que isso, a gente, desde julho, a Crefisa não está autorizada a fazer nosso consignado. E a gente verificou que isso não impactou tanto a Crefisa, porque ela fazia, na verdade, outros tipos de empréstimo, que é antecipação de crédito com uma taxa muito mais alta do que o empréstimo consignado. O empréstimo consignado, o INSS assegura e obriga, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Social, que a taxa máxima de juros seja 1,88, ou seja, uma forma de preservar nosso aposentado e pensionista. Quando você oferece um crédito que não é consignado, a taxa de juros é muito mais alta. E o que a Crefisa fazia? Ela chamava nosso aposentado e pensionista, falando, olha, você vai ter um benefício, vem aqui que eu posso antecipar seu crédito, com taxa de juros muito exorbitantes e muito mais alta do que o crédito consignado. Isso não é uma prática adequada. O que a gente está fazendo dentro do INSS? A razão do INSS ter essa relação é proteger nossos aposentados e pensionistas. Ali, o INSS tem que verificar que o tratamento para o nosso aposentado e pensionista tem que ser um tratamento humano. Ele tem que verificar que o nosso aposentado e pensionista, muitas vezes, é altamente vulnerável. E eu preciso atender, eu preciso tratar nosso aposentado e pensionista como se fosse nosso pai, nossa mãe, nosso avô e nossa avó. Protegê-lo, deixar as claras, mostrar quais são os caminhos e deixar para ele decidir quando ele tiver todas as informações que sejam claras. Isso não era um procedimento adotado pela Crefisa, por isso ela está bloqueada para receber novas folhas de pagamento. Ela vem agora trazendo documentos, trazendo uma possibilidade de fazer um termo também de compromisso de melhoria nessas práticas. Enquanto a gente não confirmar que isso vai ocorrer de verdade, ela fica bloqueada para receber novos benefícios. O senhor tem razão, tratar o pensionista e o beneficiário da maneira como ele tem que ser tratado. Nossos pais, nossas mães e nossos avós. Matheus, uma pergunta. Presidente, se o senhor puder continuar no assunto e nos contar um pouco como foram os contatos com uma das responsáveis pela Crefisa, que é a Leila Pereira, que também vem a ser presidente do Palmeiras. Se o senhor puder relatar como é essa relação com a Crefisa e como foram esses contatos que o senhor teve com ela. Reunião com os dirigentes, na verdade, a gente teve uma presencial e depois com os advogados, mas na reunião a gente foi mostrar os problemas que existiam, quanto tempo já estava efetivamente ocorrendo esses problemas e a nossa perplexidade como era tratado nossos aposentados e pensionistas. E isso que a gente verificou, apesar de ser uma instituição financeira, o nosso cliente não pode ser visto como uma presa, como uma vítima, para ofertar aquilo que seja melhor para a instituição financeira. Nós temos que tratar de forma humanitária o nosso aposentado e pensionista. Eu tenho que deixar claro, você tem duas linhas de crédito, empréstimo pessoal a 5% ou empréstimo consignado a 1,88. Quais as vantagens, desvantagens, como que a gente vai atingir? Enquanto não for assim, eu não posso deixar
que o nosso aposentado e pensionista tem relação com essa instituição financeira. No começo teve um pouco de discussão sobre essa visão, porque a instituição não entendia da mesma forma, e agora, aparentemente, com as propostas que vem fazendo, vem tentando se retratar e mudar esse tipo de relação com os nossos aposentados e pensionistas. Enquanto a gente não tiver certeza dessa mudança, a gente não vai reabrir essa possibilidade. Essa foi a determinação do presidente Lula para que a gente possa atender nosso aposentado e pensionista com dignidade, e é isso que a gente vai lutar até o fim. Conversamos com o presidente do INSS, o Gilberto Waller. Gilberto, muito obrigado pela presença aqui no nosso Bastidores CNN. Quando passar o prazo de 15 dias, fica aqui o compromisso de saber realmente se o Banco Master foi transparente ou não e se vai ter a suspensão desses créditos consignados para saber se realmente há transparência em todo esse processo. Só aproveitando, antes de me despedir do senhor, agradecer a Isabel Mega, nossa analista de política, que viabilizou essa entrevista. Espaço sempre aberto para o senhor, presidente. Agradeço, me comprometo daqui 15 dias, quando a gente tiver a resposta, de retornar aqui com vocês para poder dar uma prestação de serviço aos nossos aposentados e pensionistas. Está marcado já, então daqui a 15 dias tem entrevista com o presidente do INSS de novo. Obrigado, Matheus, pelas informações.